Alô, alô, fala Brasil! Boa noite, está no ar mais um Palavras ao Léo, sua crônica diária de todas as noites comigo, Zé Leonardo, o seu cronista de todos esses dias. Pois é, cada um tem um cronista que merece. Ah, meu amigo, minha amiga, você merece a mim. Olha só que triste sina sua. Mas estamos aqui para cumprir essa sina. E, meus amigos e minhas amigas, né, hoje não tem jeito, né, o assunto se impôs na agenda política, na imprensa, na agenda política brasileira. Né? E é a prisão, obviamente, ou prisão, estou talvez antevendo alguma coisa, mas foi a busca e apreensão na casa do Bolsonaro e a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, né, o seu ajudante, ex-ajudante de ordens, um dos braços direitos aí do Bolsonaro. Mas eu quero fazer uma análise aí justa, uma análise imparcial. O imparcial não significa neutra, né? Significa tentando, enfim, me despir de todas as minhas crenças pessoais, né, nesse sentido, a minha repulsa ao Bolsonaro e o que ele fez, o que ele significa, para a gente poder ter uma análise concreta e madura da realidade e o mais próxima dela possível, né? E, meus amigos e minhas amigas, me veio à mente uma palavra que é a palavra lawfare. O que é lawfare, né? Para você é uma pessoa aí que está me ouvindo, que é uma pessoa que acompanha a política, já deve ter visto ou lido, né, ouvido esse termo, né? Mas vou explicar mesmo assim, né? Lawfare é o termo em inglês que designa uma guerra jurídica, uma forma de ganhar uma batalha sem necessariamente as armas, ou quando o direito passa a ser a sua arma em uma batalha ou uma guerra. É quando se usa de manobras jurídicas para alcançar seus objetivos. E quando esse conceito foi criado, eram objetivos militares. E não se engane, guerra e política tem muito a ver. Já dizia von Clausewitz. É derrotar o inimigo pelo aparato judiciário, muitas vezes desrespeitando, digo, né, preceitos e procedimentos legais. Até os anos 90, 1990, do século passado, né, foi muito utilizado em guerras e na política internacional, no sentido de desmoralizar seu inimigo ou na suposta garantia da segurança tão velha, né, e propalada segurança nacional, principalmente na luta contra o chamado terrorismo, né, que é o terrorismo naquela época que nós devemos discutir, né? Na verdade, a prática da lawfare foi, nesse período, ao qual nos referimos, né, até os anos 90, complementar a lógica das armas, a lógica da guerra. Obviamente, tanto a prática como o conceito têm origem nos escritórios do Pentágono, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, norte-americano, e também nos think tanks estadunidenses. Entretanto, com a nova modalidade de guerra chamada guerra híbrida, que é um outro tema que provavelmente nós falaremos em algum dia, porque é um tema que muitas vezes se impõe às nossas análises, deveria se impor às nossas análises. Né? O uso da lawfare passa a ser o centro da estratégia para a derrubada de governos, e não mais aquela velha estratégia aí de golpes militares ou golpes de Estado, né, clássicos. A última tentativa que teve, que eu
possa me lembrar desse clássico foi tentativa do golpe aí no Chaves, ainda no início dos anos 2000, e deu no que deu, né? Se o Chaves saiu fortalecido, né? A partir desse momento, né, o uso, a lawfare, passa a ser o centro da estratégia para derrubar governos, desmoralizar adversários. Lula e Dilma foram vítimas, entre outras coisas, deste processo. Bolsonaro também. E calma, não estou aqui criando equivalências, né? Para mim, né, não há equivalência mesmo. Lula é Lula e Bolsonaro é Bolsonaro. São fenômenos, pessoas e conteúdos totalmente diferentes, né? E nem estou dizendo que o Bolsonaro não mereça esse tipo de coisa que está acontecendo com ele. E muito menos que não tenha cometido crimes, porque crimes ele cometeu. Inclusive crimes que possam ser considerados hediondos até contra a humanidade, né? Alguns diriam até genocídio. Não quero me alongar nesse conceito, que é um conceito mais complicado, mas tem gente que advoga que o que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia foi genocídio, e mesmo assim, né, se a gente for pegar os massacres indígenas ocorridos na sua gestão, se caracterizariam uma gestão como uma gestão genocida. Mas isso é uma discussão mais conceitual e tem outros efeitos, né? Não é conceitual apenas, tem outros efeitos que eu não quero entrar aqui agora para não desviar o foco da questão. Mas a se achar justo o que está acontecendo com ele e constatar que ele está provando um pouco do seu próprio veneno, daquele veneno ao qual ele foi o principal beneficiado durante o período da Lava Jato, não quer dizer que não se pode enxergar o que há por trás das mobilizações desta quarta-feira, que resultaram na prisão de 16 pessoas, entre eles o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente, e na busca e apreensão na residência do próprio Bolsonaro em Brasília. Isso quer dizer que estão preparando o terreno para uma prisão do Bolsonaro e não apenas para inelegibilidade dele. E por quê? Porque ele é perigoso. Mas o perigo ao qual representa não é o mesmo perigo, atenção, não é o mesmo perigo que representa o movimento camponês, por exemplo, para ser mais amplo que o MST. Este tem um potencial revolucionário, mas está fora da estrutura do Estado. E, portanto, será combatido em seu devido momento e com uma ferocidade mais brutal ainda. Quando eu falo que é um perigo para esse Estado, né? Não necessariamente que eu acho que seja um perigo para os camponeses, ou um perigo mesmo para a sociedade em geral. O Bozo é perigoso, pois sua utopia autocrática, né, tem poder de corroer as instituições do país. O alvo preferencial ou de ocasião, né, era o Supremo. Mas ele já tinha, né, falado do Congresso, até ser vislumbrada a possibilidade de um impeachment. E aí houve aquela aproximação com o Centrão, o Arthur Lira, ele ficou mais amiguinho do Congresso, né? Mas, a princípio, ele dava, né, muita porrada, por assim dizer, no Congresso também, principalmente no Rodrigo Maia, né? Bolsonaro também é um perigo, ou era, ou foi um perigo para a hierarquia militar, já que frequentemente chamava o exército brasileiro de seu exército, e não era figura de linguagem. Eu sei que muito general se incomodava com isso, né? Apesar de grande parte do generalato estar no bolso do Bolsonaro, mas tinha muito general que se incomodava com isso, tanto é que não o apoiou naquela aventura golpista, né? Bolsonaro, tal um Calígula ensandecido ou um Nero aloprado, tentou humilhar as instituições brasileiras, o quanto pôde, colocando-as na berlinda e no centro dos ataques de seus acólitos, de seus seguidores.
Com isso, se chocou com as estruturas políticas do Brasil, do nosso país, e com setores das classes dominantes. Não que esse choque signifique algum desejo sincero de mudança para o povo. Bolsonaro intencionava derrubar a ordem estabelecida para pôr em seu lugar algo bem pior. Mas isso atiçou contra si o ódio das instituições, sobretudo o STF, personificado aí na figura do ministro Alexandre de Moraes, o popular Xandão. Agora é hora do troco. Sejam as acusações robustas ou não, Bolsonaro será desmoralizado passo a passo e as acusações contra ele só irão se avolumar até chegar a uma que finalmente será a derradeira. Pode até ser essa da falsificação aí, da fraude no cartão de vacinação. Ou pode vir coisa bem pior. Não que isso seja, né, pouco, né? Porém, isto agudizará ainda mais a crise do Estado brasileiro e de suas frações, que por ora se beijam, principalmente quando é para reprimir o povo, e por outras se estapeiam, quando tem que decidir quem levará a maior parte do pirão. Nesse momento, eles estão vendo quem é que vai levar a maior parte do pirão. Por isso estão se estapeando, por isso a política brasileira está tão polarizada, porque são setores de classe diferentes, frações de classe diferentes, e que, nesse momento, não é possível haver um entendimento. Nesse momento. No caso de Bolsonaro, pode-se até argumentar que a lawfare estará sendo usada para fazer alguma justiça. Alguns dizem que ele merece até mais, mas não iremos entrar, né, nessa seara. Mas nem por isso deixa de ser lawfare. E um dia ela se volta contra outros também. A história tem mostrado isso. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E depois disso tudo, meus amigos e minhas amigas, devolva esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!